Vamos lá então. Bom, então, só para explicar para quem está assistindo o curso de longe, né, que a gente teve uma interrupção semana passada. Então, a aula 12, que teria sido dada semana passada, no dia 21, ficou para hoje, dia 28, tá certo? Aliás, vou falar que é muito sexta-feira. Parece que alguém vai usar o auditório para mandar. Vamos esquecer. Bom, então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos pegar e tomar a eletrodinâmica escalar. Da outra vez, há 2 semanas atrás, a gente fez a eletrodinâmica esquemorial, a eletrodinâmica de Dirac. Fizemos a renormalização usando as identidades de Bianchi. E aí mostrando a relação entre a renormalização do vértice, a renormalização da função de onda, e acabamos vendo que a renormalização da carga elétrica depende única e exclusivamente da renormalização da função de onda do vácuo. Então, na outra vez, né, a gente acabou vendo que se a gente quiser renormalizar a carga do elétron, na verdade, do fóton, a carga elétrica, a gente precisa, na verdade, só desse gráfico aqui, ao invés da identidade de outro. E a gente mostrou também que por power counting, a função de Green de 4 fótons seria logaritmicamente divergente pelas identidades de ordem, elas acabam sendo convergentes. Então a gente não precisa introduzir uma interação quártica de fótons. Então ficou claro isso. Agora, na ED escalar, tinha ficado claro para nós tínhamos que ter introduzido também aqui, né, a constante. Quer dizer, a gente mostrou que a QED escalar, nós fizemos lá atrás do Power Count, a gente precisava introduzir um autoacoplamento dos escalares. Não basta ter só a constante de acoplamento de gate. A gente mostrava que por Power Count, uma função de Green de 4 pontos, né, com 4 escalares externos, esse vértice aqui, que não está presente na QED, né, escalar, ele não é um vértice de gate, ele é um vértice de alta interação da matéria carregada, ele precisa de uma renormalização. Então a gente introduziu, né, o termo para ele, para renormalizar a constante de acoplamento. Então aqui vamos colocar que aparece o I elevado a R sobre 2, lambda, e aí aqui vamos botar assim, φ staff, ao quadrado, botar aqui sobre 4. Normalmente a gente bota esse 4 aqui só quando precisa separar esse parâmetro de massa no caso do Oi? Precisa do μ no caso do Precisa porque esse parâmetro de acoplamento também passa a ser dimensional. Porque ele é adimensional. E esse aqui também é, quer dizer, o constante de acoplamento de gauge é adimensional. Quando a gente vai para 4 menos 7 dimensões, claro, sim, obrigado. Aqui na dimensão. Então a gente faz a mesma coisa aqui, ele vai para o mesmo fator, a mesma correção. Quer dizer, esse fator aqui é para manter essa constante de acoplamento aqui adimensional, mesmo nas dimensões onde a teoria, onde o modelo está regularizado. Né? E aqui, como a constante de acoplamento, como esse campo escalar e o campo de Maxwell, né? O campo de Gauge, são ambos bosônicos, né? Eles têm a mesma dimensão canônica, também nas 4 menos F dimensões. Em 4 dimensões, ambos têm dimensão 1. Agora, em 4 menos F dimensões, a gente tinha visto que eles têm as mesmas dimensões. Então, a constante de acoplamento aqui vai com o mesmo fator daqui. Isso aqui garante que essa constante de acoplamento permanece adimensional, como a constante de acoplamento de gauge também permanece adimensional. Então, esse é o lagrangiano normal. Aquele espinorial, aquele escalar, com a introdução dessa interação aqui que aparece por Power Counting, que nos revela. Mas não é uma interação de gauge. Então a gente viu que ela também não entra nas identidades de ordem. As identidades de ordem só mexem, né, com o setor de gauge. Quer dizer, as identidades de ordem, a gente já tinha visto, né, elas são geradas justamente pelos termos, né, que jogam a simetria de gauge. Mas a gente colocou aqui só uma questão de ter um modelo completo. O que a gente precisa fazer agora? Como a gente falou da outra vez, a gente supõe que a gente parte do lagrangiano com o qual nós vamos fazer os cálculos, né, a trilevel, por exemplo, vamos tirar os propagadores e os vértices, vamos computar os gráficos ângulo. Então a gente parte desse lagrangiano, e aí com esse lagrangiano aqui a gente vai introduzir os contratermos, que são aqueles termos, né, que vão ser gerados a partir do Power Counting, e aí a gente vai computa os gráficos, ver que a gente precisa jogar contratermos para cancelar os infinitos.
Então, primeiro passo, o Lagrangiano está no espaço de regularização. E a gente agora vai introduzir o Lagrangiano de contratermo, só para relembrar rapidamente aqui. Então, o Lagrangiano de contratermo, nós já sabemos. Nós vamos ter renormalização que envolve, né, dois fótons nas linhas externas, então está aqui. Vamos ter renormalização com 2 φ nas linhas externas, aí vamos ter renormalização ligada, né, a 2 φ nas linhas externas, número de linhas externas. Se vocês lembrarem do Power Count, né, daquele lista lá, né, a divergência dos gráficos superficialmente divergente é 4, menos o número de linhas externas de fótons, menos o número de linhas externas de φ. Então, 2 φ e 1A dá uma divergência linear. 2 φ e 2A's dá uma divergência logarítmica. 4 φ dá uma divergência logarítmica. Então, essas são as divergências que aparecem. Então, a gente sabe que vai ter que jogar contratermos para absorver os infinitos ligados a esses termos que vão aparecer. Então, aqui a gente faz o de sempre. Fazer como a gente veio usar a mesma notação que a gente usou naquele de tirar. Menos 1/4, aí vamos chamar aqui aquele fator KA, F' ao quadrado. Então, esse fator KA é um fator infinito, né? Na regularização dimensional, ele traz o fator polo, 1 sobre o polo em F igual a 0, 1 sobre F. Então, isso aqui é o infinito que eu tenho que jogar em cima desse Lagrangiano aqui, para que essa função, essa renormalização, quer dizer, esse gráfico aqui, vai me gerar, ele tem um AMI e um ANI nas pernas externas. Então, ele é o gráfico que está ligado ao setor de 2 fótons externos. Ele vai gerar um infinito. E aí eu vou jogar aqui, esse gráfico aqui, esse termo, esse contratermo, vamos dizer assim, ele vai ter o infinito que sai daqui, sai um A sobre epsilon aqui, vezes aí aqui os campos, né, que eu vou jogar aqui alguma coisa, o contratempo que eu vou jogar aqui é menos A sobre epsilon. Da mesma forma que ele, com sinal oposto, que é o que vai cancelar o infinito, um loop, e aí vai tornar a teoria regularizada. Então, jogamos esse contratempo. A mesma coisa, a gente já tinha visto, então, uma coisa, que o infinito que gera a dois fótons externos, ele é o infinito puramente transverso, pelas identidades de ordem. A gente já tinha, vocês lembram que a gente tinha obtido isso aqui, que o dmi da função, né, de 2 pontos do fóton mini dava igual ao valor, né, dava a mesma divergência que o dmi livre. Então, a parte longitudinal não se renormaliza. Então, esse termo aqui, ele não vai gerar um contratermo, ele não vai pedir contratermo, não vai sair em um infinito dessa forma aqui. O infinito que sai é transverso, que é o F' é o que dá a transversalidade. Então, esse termo aqui não precisa de contratermo. Então, ele não vai entrar no Lagrangiano de contratermo. Não vai ter contratermo dessa forma. Agora, vai ter um contratermo que vai ser associado à parte cinética e um contratermo que vai ser associado à parte de massa. Então, a gente fez assim. Vou botar aqui, então eu vou chamar isso de kappa φ. E aí, dmi está. E vamos ter um termo independente que vai sair do termo de massa. Vamos chamar aqui de menos km, que é o contratermo de massa, ele sai proporcional a M2, sai com a mesma forma. O fato da teoria, o modelo ser renormalizável, diz que os contratermos têm exatamente a mesma forma que os termos que estão no Lagrangiano original. Depois, agora, aqui vão ter que jogar um contratermo. Esse aqui é o vértice, vamos chamar o vértice 3, que tem 2 φ e 1A. Então, vamos chamar de K3. Eu vou ter que jogar aqui um contratermo que vai renormalizar o infinito que sai dali. Então, vai ficar I, vou botar aqui K3, vou botar assim, K3, I, a epsilon sobre 2, G, e aí, está. Depois, nós vamos ter um contratermo, vai ter um infinito associado a 2 φ e 2 A's nas linhas externas. Então, vamos ter que jogar um contratermo, vamos chamar aí de K4. Vai ser a epsilon, G2,
aqui tem um outro vértice, mas aqui a capa tem 4 fios, então vamos botar assim, mais, vamos chamar aqui, menos, botar assim, capa, vamos botar assim, 4 fios, capa 4 fios, para indicar que é o vértice com 4 fios externos, não tem nada, esse vértice aqui são 2 fios e 2 raios, esse vértice aqui são 4 fios, capa 4 fios, aí vamos ter aqui, lambda, mi, a epsilon sobre 2, lambda sobre 4, está aqui ao quadrado. Então esse aqui é o lagrangiano de contratermos. Então, essa é a lição que nós tiramos. Né? Com renormalização, pelo power counting, se a teoria é renormalizável, os contratermos têm a mesma forma. Muito bem. O que a gente fez então da outra vez? Então lembrar que o que é finito não é um lagrangiano só regularizado. O que vai dar para nós, né, resultados finitos é o lagrangiano regularizado, que é aquele lá, mais o lagrangiano de contratermos, né? E aí quando o infinito que sai daqui cancela com o infinito que sai daqui, é isso aqui que vai dar para nós, né, os resultados finitos. Mas só depois que a gente forma os contratermos que a teoria fica finita. Muito bem. O que a gente fez então? Aí a gente absorveu. O que nós fizemos da outra vez? Nós pegávamos esse termo aqui, juntávamos com esse termo aqui. Então, vou fazer rapidinho, porque a gente vê que funciona como na QD escalar, né? Na QD espinorial. Ficava menos 1/4. Aí aqui ficava 1 mais capa A, F mil ao quadrado. 1 mais capa A, F mil ao quadrado. Então, isso aqui nos indicou de introduzir, chamamos essa constante aqui de ZA, a chamada constante de renormalização, ela envolve o contratermo, e aí a gente renormalizou assim, pegava esse fator aqui, absorvia nesse. Então a gente dizia o seguinte, esse lagrangiano do qual nós partimos é o lagrangiano que nós dizemos, é o renormalizado, da onde eu vou extrair as respostas finitas depois de jogar o contratermo. E aí a gente redefiniu, assim, eu acho que eu vou botar essas redefinições aqui em cima, vou botar aqui, vou guardar elas aí. Então nós redefinimos um campo que a gente chama de campo, esqueceu o índice Mi, o campo B, ele vai ficar assim, ZA a meio, e o campo renormalizado, porque basicamente o que eu fiz foi, eu introduzo um fator, aqui tem dmi menos dmi menos dmi, eu introduzo um fator de raiz de Z para cada campo, né? De tal maneira que ao quadrado aparece esse fator Z. Então, e aí a gente juntou o renormalizado com o contratermo, e aí o que a gente vai estar chamando de campo beta. Então, depois que esse termo aqui se juntou com esse termo aqui, vai escrever aqui. Então, agora vamos produzir um lagrangiano beta. Então, vamos chamar isso aqui beta. Então vamos botar aqui F mili, F B mili ao quadrado. Porque o que nós queremos é justamente que o lagrangiano beta, que é o lagrangiano que incorpora os contratermos, tenha a mesma forma que o lagrangiano de partida. Então aqui já definiu para nós essa constante, deixa eu botar aqui. A constante de renormalização definiu para nós o campo B do fóton. Vamos agora pegar o próximo termo. Agora, esse termo aqui, ele não pediu um contratermo especial. Então, eu já posso substituir esse A renormalizado que está aqui, que é o que está aparecendo aqui, é 1 sobre 2π dmi a mi ao quadrado. Então, esse A que está aparecendo aqui é o A renormalizado. A gente pega esse renormalizado, junta com um contratermo para formar o verbo. Então, esse cara aqui, o renormalizado, ele é ZA menos meio AB. Então, aqui vai aparecer ZA menos, vai ficar 1 sobre 2π. E aí, esse cara aqui vai aparecer, o renormalizado em função do B, vai aparecer com o fator ZA menos meio, que vai ficar ZA menos 1. Vai ficar aqui ZA menos 1. E aí, aqui fica dmi a mi ao quadrado. Então, com isso aqui, a gente pode trazer esse CA aqui para baixo e dizer, isso aqui renormaliza o parâmetro de fixação do gate. Então, a gente vai definir agora
um psi ber. Definir o psi ber vai ser ZA e o psi renormalizado. Mas então, quer dizer, a renormalização do parâmetro de gauge, ela não é uma renormalização independente. Ela é uma renormalização imposta pela renormalização do próprio campo do fora. Quer dizer, ao renormalizar, criar o contratermo que sai aqui, esse contratermo automaticamente se encaixa no parâmetro de gauge. Deixa eu apagar isso aqui. Então, o próximo passo. Depois a mesma coisa aconteceu, então, juntar esse termo aqui com esse termo aqui. E aí vamos criar uma constante Zφ, que é 1 mais kφ, e esse Zφ vai se incorporar, raiz de kφ vai se incorporar ao φ, e o outro raiz de kφ vai se incorporar ao outro φ. Então a gente pode definir também aqui o nosso campo escalar ber, que vai ser Zφ a meio vezes renormalizado. É isso que nós chamamos de renormalização do campo ou renormalização da função de onda. Sabe, a gente fala função de onda, né, uma questão até histórica, porque na verdade o campo atuando no vácuo gera um estado de uma partícula, gera a função de onda de um estado de uma partícula criada, né, a partir daquele campo. E aí aquilo ali é a função de onda. Então, isso aí repercute na função de onda. Isso que a gente chama de renormalização da função de onda. Mas na verdade a renormalização. A mesma coisa vamos fazer com a massa. Agora, na massa é diferente, eu tenho um contratermo para a massa. Então, nós vamos juntar aqui 1 mais km, N2, e está, estou só juntando. Mas agora eu já redefini esse campo que está aqui, é o renormalizado, eu já redefini um campo B. Então, vamos chamar isso aqui do contratermo, né? Isso aqui é o contratermo de massa, isso aqui é o fator de renormalização da massa. Então a gente ficou com esse termo aqui, Zn, N2. Agora aqui está aparecendo um φ renormalizado. Mas o φ renormalizado eu vou escrever em função do delta. Então Zφ é menos V. Então vai aparecer aqui um Zφ menos 1. E aí aqui vai aparecer φ complexo conjugado, φ. Então é isso aqui que nós vamos redefinir como sendo a massa ber ao quadrado, e a massa renormalizada. Tudo que está no Lagrange original é o renormalizado. Então, nós vamos ter uma redefinição. Então, a renormalização da massa, ela já é mais, mais complexa que a renormalização do parâmetro de fixação do gauge, porque ela tem um fator próprio, ela tem um contratermo que a própria massa indicou, e se mistura com o contratermo da renormalização da função de onda. Então, na verdade, a massa ber ao quadrado, vou colocar aqui, vai ser o parâmetro, a constante de renormalização Cn, aí vai entrar a renormalização da função de onda, Zφ é menos 1, e aí aqui vai aparecer a massa renormalizada ao quadrado. Tá? Muito bem. Vamos agora para o primeiro vértice. Senhor, Pois não. por que esse é menos 1? Oi? Por que esse é menos 1? Ali no Z, menos 1. Ah, aqui, Zφ é menos 1? Ah, foi pelo seguinte, eu sei que você fez besteira. Não, está certinho. Nós vamos explicar para o Luiz. Foi o seguinte, Luiz, a gente juntou esse termo com esse termo aqui também, 1, tá? Mais km, 1 mais km, N2. E aí, está só juntando. Aí agora, tudo que está aqui é renormalizado. Então, ficou. Isso aqui eu chamei de Z. E aqui ficou N2. Só que esse campo que está aqui é o φR. E aí eu vou substituir pelo φB. φR é Zφ menos meio, está aqui. Ah, tá ali. Está aqui. Ah, beleza. É Zφ menos meio FB. Aí junta duas vezes a menos 1. Ah, certo? beleza. É isso aí. Então, tá aqui, não. Tá certo aí. Que foi que eu vou ser master. Tá certo? Tá certo aí? Tá legal. Beleza. Então tá aqui, menos 1. Beleza. Vamos olhar aqui agora, então, aqui que tem essa sutileza. Aqui eu tenho essa constante renormalização, que é a mesma dessa, mas esses contratermos podem desbalancear. Então vamos ver, vamos jogar esse contratermo aqui. Esse contratermo aqui vai se juntar com aquele lá. Então vai ficar 1 mais K3.
colocar assim. Identidade do 1 mais capa 3. Aí vou dar. Não vou colocar lá. I, minha F sobre 2G. 1 mais capa 3G. Vou esquecer a derivada ali. Para nós o importante é só o campo. Aí vai ter o campo φ está, a derivada que eu estou omitindo, o campo φ e o amigo. Então essa é a estrutura do trivértice quando eu incorporo o contratermo. Então, isso aqui eu vou chamar de Z3. Então, é a renormalização do vértice. Não é a renormalização da constante de acoplamento, é a renormalização do vértice. Aqui vou manter o G, e aí agora, Leite, vamos lá substituir pelos campos R. Então, aqui vai aparecer de novo um fator Zφ menos 1, porque o que está aqui é o φR. Então, vai aparecer um Zφ menos 1, e aqui tem o AR, vai aparecer um ZA menos meio. Vai aparecer aqui um ZA a menos meio. E aí vai ficar GBR, tudo bem, FBR, então é isso aqui que eu vou chamar a minha constante. Tem o fator μr sobre 2, então é isso aqui que eu vou chamar da minha constante dela. A minha constante, vou botar aqui G, GBR, vou definir dessa forma. Vai ser, vou incorporar o μ sobre 2, aí ficou Z3, que é a renormalização do... Está dando para ler aí, tchau? Filma. Dá para ler. Z3, G, Z a menos, Zφ a menos 1, é isso? ZA menos meio. ZA menos meio, ZA menos meio, Zφ a menos 1, é isso? Isso, vezes G. Vezes G. Obrigado. Vezes G renormalizado. Então, essa aqui, renormalização do trivértice, renormalização do campo do foco, renormalização do campo do escalar. Agora, vamos juntar esse termo aqui. Então, o termo sai de lá, tem o mi elevado a epsilon, claro, né? Mas vai sair 1 mais K4, que eu vou chamar já de Z4. Não estou incorporando esse com ele, então vai ficar um Z4. Aí vai ficar um G2. Aí vai voltar só esquematicamente φ ao quadrado e a β ao quadrado, φ renormalizado ao quadrado e a renormalizada ao quadrado. Estou botando só a estrutura. Então ficou o fator de renormalização do vértice, constante de acoplamento, muito bem. Agora, vou botar o beta aqui. Então aqui vai aparecer um Zφ a menos 1 e aqui vai aparecer um ZA a menos 1. Então, isso tudo aqui, tem o mi elevado a epsilon, né? Eu vou chamar de uma constante de normalização, mas nada garante que é a mesma. Então, esse G2, não estou dizendo que esse G2 é o G beta ao quadrado, eu vou dizer, vamos chamar essa constante de um G berlinha, com a caminha, né? Ou de um G berlinha ao quadrado. Ela vai ser, então, mi a epsilon. Aí vamos ter Z4, não é isso? ZA menos 1, está dizendo que vai dar Zφ menos 1. E aí aqui vai ter o G renormalizado ao quadrado, certo? Certo. Tá. Então é essa aqui. E aí, bom, claro, finalmente esse carinha aqui. Então a gente vai ter 1 mais K4. Então vou botar aí, redefinir o lambda dela. Vai ser mi a epsilon sobre 2. Aí vai ficar um Z4φ, vou chamar assim, Z4φ, que é 1 mais K4φ, e aí aqui vai aparecer fator menos meio a quarta potência, que vai ter, são 4 campos, então vai ficar menos meio a quarta potência, vai ficar Zφ menos 2. E aqui o lambda renormalizado. Certo? Oi? Precisa impor que G beta é igual a... Quando você tomar o quadrado dele, vai ser... Não, pois é, a questão toda está aqui. E esse cara aqui é um G linha ao quadrado. Isso aqui é um linha. Quer dizer, esse quadrado que está aqui, quer dizer, isso aqui é o quadrado de um G linha em princípio. Eu não estou dizendo que esse cara é o quadrado desse. Então, mas a gente pode impor que... Não, é a identidade óbvia que vai impor.
for isso para nós. Porque se isso aí for desequilibrado, quando eu jogo o contratermo, eu gerar esse cara diferente desse, eu quebro a simetria de gauge. Porque quando vocês mostraram a simetria de gauge da eletrodinâmica escalar em algum curso aí, a gente mostra que quando eu faço uma transformação de gauge, ele vai aparecer um dmi epsilon. E aqui vai aparecer dmi epsilon, dmi epsilon. O que é importante é que a variação de gauge desse termo, a variação de gauge desse termo e desse termo se cancela. Mas para isso é crucial que a constante de acoplamento que apareça aqui e aqui sejam ligados por um quadrado. É assim que a simetria de gauge é verificada. Então, se depois eu jogar o contratermo houver um desbalanceamento entre isso e isso, eu perco a simetria de gauge. Então, significaria que a teoria renormalizada com contratermos, ela, ou seja, os processos quânticos, né, vai te jogar esse K3 e esse K4, ele vai quebrar essa relação de quadrado. E aí você perde a simetria de gauge. Então a gente vai ter que usar a identidade do ordem para mostrar que ela conduz esse processo corretamente. Então, só fazendo isso, a gente pode então, escrever agora o nosso Lagrangiano Bess. Aqui fica agora, é só botar um Bzinho em todo lugar. Então ficou. Agora, esse Lagrangiano Bess, ele é o Lagrangiano renormalizado com os contratermos. Então, isso aqui saiu, e aí aqui ficou Geber e isso aqui saiu, ficou Geber ao quadrado. Aí aqui só, aqui Geberminha ao quadrado. Aqui e aqui tudo bem também, sabe isso aqui? Então, claro, o que a gente espera que o Lagrangiano Bess tenha a mesma forma que o Lagrangiano de partida. Mas então, para ter simetria de gauge, esse cara aqui tinha que ser exatamente o quadrado. Quer dizer, esse cara aqui tinha que ser G0 ao quadrado. O G' ao quadrado tinha que ser o G ao quadrado. Então, aí, em princípio, não é. Então, a gente está aí com essa questão levantada. Será que a simetria de gauge foi perdida quando nós introduzimos esse contratermo e esse contratermo? Então, vamos agora passar para as identidades do ordem, para ver o que elas nos dizem. Então, lembrando lá das identidades do ordem da Q escalar, que nós tínhamos derivado, a primeira delas, que é a identidade do ordem do propagador do fóton, ela segue exatamente o mesmo procedimento da QD espinorial, ou seja, não há renormalização da parte longitudinal, ou seja, o fóton não adquire massa. A função de dois pontos não desenvolve um polo massivo, porque ela é transversa. Né? Então a gente vê que aquele kappa A que aparece, ele aparece ligado à parte transversa. Então o que ele faz é renormalizar o campo do fóton sem introduzir massa. Se aparecesse aqui, se o processo quântico me dissesse, não, vai aparecer um termo do tipo, sei lá, K2A, aí eu chamei de kappa A, K2A e a minha mi. Então eu estaria, de alguma forma, gerando alguma coisa que teria uma estrutura de massa. Então não é o caso. Então nós não geramos massa. A correção que aparece para o A, a única correção que aparece, ela já é transversa. Então ela mostra que não tem desenvolvimento de massa. Então isso eu não vou nem fazer porque é exatamente igual ao caso da QD escalar. Vou pegar aqui a identidade de ordem, só para pegar aqui com a minha notação, nós tínhamos derivado, a identidade de ordem que agora relaciona o trivértice com o... Nós temos essa identidade de ordem. Dmi. Aí aqui o gama 3. Esse gama 3 aqui é bom especificar, né? Quer dizer, a função de Green. Nós temos derivado isso aqui. Essa função de Green aqui é a função de Green que tem φ star, φ e o fóton. Então é essa a função de Green. A função de 3 pontos, né? Com 2 pernas externas escalares e uma perna externa vetorial. E esse gráfico aqui que a gente, no fundo, está falando. Tá, aqui está. E aí. Então, essa função de Green é essa função de Green quando para o Reducer, gama 3. Né? E a função de Green conexa e amplificada. É essa que está aqui. Então, esse Mi se refere ao índice do fóton. Então aqui a gente tem x, essa derivada aqui é de x, vou dar a
dado na coordenada x, y, z. Y e z são as pernas correspondentes aos campos escapantes. Essa relação que ficava assim. Ó. Aí lembrando também que quando a gente normaliza, né, a gente joga a constante de acoplamento, ficava μ elevado a y sobre 2g. Então aqui vai aparecer μ elevado a y sobre 2g. E aí aqui ficava assim, a função delta de Dirac, x menos y, menos a delta de Dirac, x menos z, x é o fóton, y é o φ star, e aí aqui aparecia a função de Green de 2 pontos, gama 2 do φ. Aqui está, botar φ. Gama 2 φ, que a gente já sabe que é só com φ, y menos z. Então essa era a forma da nossa identidade de ordem para o triverso. Então, essas funções, então o que é essa função de Green? Então essa identidade de ordem, a identidade de ordem está escrita com a que a gente derivou lá do Lagrangiano, né, a trilevel, usando tudo renormalizado. Eu vou ter que passar essa função de Green aqui, no caso beta. Isso aqui está tudo no nível do renormalizado mais contra D. Então agora eu vou ter que passar essa identidade de ordem para a versão beta. Então vamos lembrar, o que é o gama 3? Gama 3 é, só para lembrar aqui, é o ami, φ star, tudo renormalizado. Então é o A renormalizado, Mi, φ star renormalizado, Φ renormalizado. Então isso aqui é o meu gama 3. Estou calculando a função de Green de 3 pontos, né? Quer dizer, na verdade a função de correlação, o valor esperado do lado, né, desse produto de 3 campos. Só que essa função de Green aqui é amputável. Então eu vou ter que multiplicar aqui pelo propagador do fóton. Propagador do fóton, né, eu vou multiplicar pelo inverso do propagador. Né? Quer dizer, aqui, essa função de Green aqui, vou multiplicar pelo inverso do propagador. Então vamos multiplicar aqui pelo gama AR-1. Depois, cada perna externa, quando a gente amputa uma perna externa, a gente está multiplicando, né, pelo inverso do propagador, que é a função de 2 pontos. Então, eu vou ter que multiplicar por um φ star φ a menos 1, e a outra perna também, multiplicar por um φ star φ a menos 1. Então, é o que a gente vai fazer. O trabalho é esse. Quando a gente pega a função de Green, né, amputada, significa, né, que aqui, no lugar do propagador que apareceria aqui 1 sobre K2 menos N2, eu multiplico pelo inverso do propagador e coloco o campo na perna externa. Esse é o sentido das funções de Green, quanto parte irreducible e amputadas. A amputação significa multiplicar cada linha externa pelo inverso do propagador. Seria então o que a gente está fazendo para poder encontrar a relação entre um PI renormalizado e um PI berno. Exatamente. Eu vou colocar até assim. Então vou colocar aqui a gama 3 Mi. Essa aqui é a renormalizada. Isso aqui é a nossa gama 3 Mi renormalizada. Vamos botar assim, renormalizada. Então vamos agora substituir todos os campos. Então, a gente está vendo, aqui vai aparecer um fator CA, o renormalizado, está aqui, ó. Z a menos meio aberto. Vai aparecer um CA a menos meio, aí vai aparecer aqui o aberto. Aqui vai produzir um Zφ a menos meio e um Zφ a menos meio. Então, aqui já vai produzir um Zφ a menos 1. Depois, aqui tem Zφ a menos meio, ZA a menos meio, ZA menos meio, então ZA menos 1, mas aí tem esse fator menos 1, esse expoente menos 1, então vai produzir aqui um ZA, certo? Isso aqui é renormalizado, né? Quer dizer, o que é o propagador? É o produto do tempo ordenado no tempo de 2 campos, né? Ele está envolvendo o produto de 2 campos. Quando eu inverter isso aqui, na verdade eu vou dar, se isso aqui é renormalizado, aparece um Z menos meio, quando eu inverter vai aparecer um Z a meio. Aqui vai aparecer a mesma coisa, aqui fica Zφ a menos meio, isso tudo aqui é renormalizado. Então eu estou passando de tudo, como o Pico falou, para a versão beta. Então eu tenho que inverter essas relações todas. Então, é normalizado. Aqui não. Quer dizer, aqui eu não estou multiplicando pelo inverso, eu estou pegando os campos mesmo. Então ficou CA a meio,
E aqui ZA menos, aqui ficou ZA a menos meio, dá ZA1. Então, acho que eu errei aqui, né? Isso aqui, tá certo. Esse carinha aqui ficava ZA menos meio. Perdão. Isso aqui é ZA com a renormalizada. É ZA menos meio aberto. Aqui vai aparecer um ZA menos meio. Aqui aparece um ZA menos meio e ZA menos meio. Então, dá ZA menos 1. Dá ZA1. Então, vai ficar um fator mais meio aqui dentro. Certo? Ah, pô, eu não tinha. Aí tem que apagar esse ZA, né? Deixa eu apagar isso aqui. Eu comecei a fazer de um jeito, estou fazendo de outro, desculpa. Então, eu estou colocando ponto a ponto. Então, vamos lá. Esse carinha aqui é ZA menos meio. Obrigado, Renato, pela correção. ZA menos meio esse aqui. Esse aqui é Zefia menos 1. Tudo aqui. Então, eu botei aqui tudo bem. Zefia menos 1. Então, isso aqui deu para nós isso aqui. A, B, Mi, Fiber, tá? Fiber. Foi só esse pedacinho aqui. Substituir os campos normalizados pelos B. Agora aqui sim. Agora substituir pelo propagador B. Então aqui vai ficar ZA menos 1, ZA menos 1. Vai ficar ZA meio. ZA1, na verdade. Vai ficar um fator meio, meio. E aí, aqui vai ficar campo B a menos 1. Agora aqui, vai aparecer duas vezes. Aqui vai ficar Zefia menos meio, Zefia menos meio. Então vai ficar Zefia 1, potência 1, aí vai ficar Fiber, está, Fiber. E aqui, a mesma coisa. Zefia 1, Fiber, está, Fiber. Menos 1 aqui, menos 1. Então, isso tudo aqui está dando para nós, né? Esse produto aqui está dando para nós o gama 3. Então, tá, aqui a gente vai ter o gama 3. E aí agora os fatores, vamos lá. ZA a menos meio, um ZA. Então sobrou um ZA no final do dia, sobra um ZA meio. O que vai acontecer com os refis? Então esse ZA aqui já sumiu. Tirar isso aqui para não confundir a cabeça. Tirar essas funções que a gente já usou. Então, o CA ficou meio. Zefia menos 1, Zefia menos 1, cancela, então sobra um Zefia. Então, aqui sobrou o Zefia. E aí, aqui ficou o gama 3, Mi, Ber. Botei tudo em função do campo Ber. Né? Então, se eu quiser fazer o contrário, dizer, aqui aqui está tudo renormalizado. Então, vamos deixar assim como está. Deixa eu só conferir para ver se eu... Acho que eu nem botei nas minhas notas aqui. Só para conferir se a anotação está tudo certinho. Acho que eu botei aqui a relação. Gama 3, isso. Tá certo. Gama 3 normalizado, fica o ZA meio, Zefi, do gama 3 tá legal. Aí agora, vamos olhar. Então, essa identidade. Então, observe o seguinte: essa identidade O, isso aqui eu estou substituindo, primeiro passo, substituir o gama 3 normalizado. Deixa eu apagar isso aqui. Então, então isso aqui nós vamos substituir, né? Gama 3, Mi. Isso aqui é gama 3 renormalizado. Vamos substituir aqui. Então, vamos só botar aqui. Então, vamos estar colocando isso aqui. ZA meio. Zefi 3. E o gama 3. Mi. Agora, vamos lembrar do G. A renormalização do G é essa aqui. Então, nós vamos ter aqui Mi elevado a epsilon, o G, nós vamos ter o G renormalizado. Então, o G renormalizado é Mi menos epsilon sobre 2. Tudo que está aqui é renormalizado. Então, aqui vai ficar Mi menos epsilon sobre 2. Vai ficar Z3 a menos 1. ZA meio. ZA meio, obrigado. Zefia 1. Zefia 1. Né? Obrigado. Então, isso aqui é o que saiu daqui. Beleza. Então, esse fator aqui, cancela isso para a gente poder ter uma identidade de ordem
sem a presença do parâmetro de massa, né? Do parâmetro relativo. Cacete, eu estava procurando esse papel aqui para dar para o Antônio. Eu procurei o papel, por que eu não procurando? Está aqui, tchau. O papel do Antônio estava no chão com o chão. Depois eu coloquei. Tá certo. E agora vamos olhar o gama 2. Gama 2, o que é gama 2? É do φ. Então a função de correlação φ está φ. Função de Green, one part reducible, amplicar. Então eu tenho que amplicar. Para cada perna vai um propagador inverso. Então aqui vai ter um φ estar e a menos 1. E aqui vai ter um φ estar a menos 1. E sempre confirma para nós que o gama 2 acaba no final do dia sendo o inverso do propagador. Então esse gama 2 aqui é a função de 2 pontos, né? A função one part reducible de 2 pontos é sempre o inverso do propagador. Então aqui nós vamos ter, então eu estou colocando também esquematicamente, φ renormalizado estar, φ renormalizado a menos 1, é o inverso do propagador. Ficava φ estar φ, aí ficava, amputava com uma menos 1 aqui, com uma menos 1 aqui, sobrava uma menos 1. Então vamos de novo substituir os campos, né, renormalizados pelo inverso. Então aqui vai ficar Zφ a menos 1. Aqui vai ficar Zφ a menos 1. Gama 2, né? Então ficou aqui gama 2. O Zφ menos 1 tem que ser elevado a menos 1 também, né? Oi? Lembra que era inversa, né? Então o Zφ menos 1 tem que ficar elevado a menos 1, né? Para mais 1, tá certo. Estava renormalizado, né? Exatamente. Ficava Zφ a menos meio, ficava menos 1, fica mais 1, estava errado. Isso aqui é 1, perfeito. Ficou Zφ, e aí aqui ficou o gama 2 φ ber. Então agora a gente tem uma identidade de ordem que está tudo em ber. A simetria de Gauge justamente está dizendo o que a descrição ber traz. A descrição ber está trazendo algo que tem a mesma forma do lagrangiano original de partida. Então eu quero que, se eu tenho simetria de Gauge, essa identidade de ordem tem que valer para o setor ber. Então a gente quer que essas identidades de ordem se fechem agora também na versão ber. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Esse via epsilon sobre 2 cancela com esse aqui. E aqui a gente ficou, tem esse Zφ aqui, que está do lado esquerdo, pode se cancelar com esse Zφ que está do lado direito. Aí aqui sobrou um ZA aqui a meio, aqui tem ZA e aqui tem ZA meio, né? Então isso aqui sai daqui, então aqui fica ZA menos meio. A meio. Obrigado. Vai ficar menos meio, vai ficar mais meio. Então a gente ficou com isso aqui. E aí então ficamos com ZA a meio vezes Zφ aqui vezes Z3 a menos 1. Então eu quero que isso tudo aqui seja 1, para poder essa identidade ficar gama I, DI, gama 3I, aí vai ficar GBR, né? Já substituímos para o GBR, para essas coisas que se cancelaram, e substituímos isso aqui. Então isso aqui tem que ser igual a 1. Né? Então vou apagar isso tudo certinho aqui. Já fui direto para 4 aqui. Isso, gama 4. Gama 4 está aqui, deixa eu ver se está tudo certinho. Gama 4, Z4, Zφ, tá legal. ZA. Opa. Peraí. Ah, não, isso aqui é outra coisa que eu já olhando lá. Vou apagar isso aqui, era só isso mesmo. Tanto que eu não botei essa relação, mas ela está aqui. Vamos ver aqui, mas ela basicamente, então a gente está chegando para colocar a essa relação, né? Quer dizer, a gente está mostrando que a renormalização, então, quer dizer, esse fator aqui é a renormalização do vértice, né? A gente tem que ter isso tudo junto no final. Deixa eu ver mais uma coisinha só. Que a gente, naquele espinorial, a gente acabava mostrando, né, que aqui está ligada a renormalização
da função de onda. Tá? E aqui tá certo. Eu estou só achando, eu não sei se está. Não me parece que aqui tem um ami só. Então tá legal. Aqui nesse G aqui, não certo. Nesse G aqui ficou. Aqui, perdão, pessoal, aqui não era ZA meio. Acho que eu tinha posto ZA link. Olha só, esse G aqui, deixa eu apagar aqui, só para a gente não fazer confusão. Deixa eu apagar, porque aí senão a gente fica em cima. Eu estou achando que tem uma diferença em relação à QD exponencial que não deveria ter. Vamos voltar aqui. Quem é esse G? Esse G é o G renormalizado. Então ele vai ter minha menos x sobre Não, já tem um erro no ZA, né? Com certeza. Tem, né? Tem um erro no ZA, Era C3 a menos 1. Era ZA meio ali. Z3 a menos 1, ZA meio, eu acho que eu botei ZA1. Sim. Aham. Ele ia matar Todo mundo tá com mosca junto. Acho que era isso. Sim, sim, o ZA some, né? O ZA, porque o ZFI fica também a 1, né? É. Isso. O ZFI fica 1. Tá legal. Então era isso aqui. Aqui é o G dela. É isso. E aí aqui, aqui tinha ficado o que? Z. Aí é ZFI. A 1 e o Isso. gama 2. Aham. O gama 2 fica. Tá legal. Então, esse mi sobre 12, isso aqui tem que cancelar, cancelou. O ZA meio cancela. O ZFI de 1 daqui cancela o 1 daqui. Então aí fica igual na QD exponencial. ZFI vezes Z3 a menos 1 igual a 1. Ou seja, Z3 é igual a ZFI. Ou seja, 1 mais capa 3 é igual a 1 mais capa φ. Então isso aqui está me mostrando o seguinte, que ao renormalizar o contratermo que renormaliza a função de 2 pontos do escalar carregado, o contratermo que surge, que eu preciso introduzir a partir desse gráfico, é igual ao contratermo que eu preciso introduzir a partir desse gráfico. Vamos fazer, quando eu estou jogando isso, quer dizer, esse contratermo aqui, se fosse o caso, eu tenho que fazer o cálculo explícito, eu não preciso calcular esse contratermo. Eu já sei que esse contratermo é um gráfico mais complicado, né? Para uma QD escalar, ele teria que envolver que gráficos ao outro. Ele teria esse gráfico aqui, teria algo assim. Vamos dizer, φ está aqui. Aqui eu teria φ está aqui. Aqui eu teria assim. Teria esse gráfico aqui, que vai ter φ estar, φ a mi. Mas acho que poderia, se tem algum outro gráfico que eu possa colocar aqui, alguma coisa assim. Por exemplo, esse gráfico aqui também dá φ estar, φ a mi. Teria esse gráfico aqui. Então, acho que na verdade teria, quer dizer, o capa φ, na verdade, vai ser um infinito induzido. Quando eu pegar esse gráfico, todos esses 3 gráficos estão contribuindo para o gama 3 mi, quer dizer, a função de Green com um foco externo e 2 escalares externos é um loop que eu posso desenhar. Né? Aqui eu tenho, peraí, aqui eu tenho. Mas esse vértice é esquisito, né? As peças de 3 Acho que separadas. seria só para. Perdão. Eu acho que a gente poderia. Na verdade, é esse aqui tem 1, 2, 3 também. Tá, então é o seguinte. É o trivértice que está. Poderia ser isso aqui e assim. Porque aí aqui, ó, aqui é um quadriverso, ó, φ está, φ a mi a mi. φ está, φ a mi. Então esse gráfico aqui pode aparecer, botando aqui. Então eu teria que calcular esses 3 gráficos aqui, são 3 gráficos que têm um φ na perna externa, 2 φ nas pernas externas e 1 a mi. Então a soma desses 3 gráficos vai me dar um infinito, que vai ser esse. Mas aí, se for o caso, eu não preciso, basta já saber, quer dizer, a simetria de gauge é forte o suficiente para me dizer que o contratermo induzido por esse único gráfico, aí nesse caso aqui, como é que eu vou calcular esse gráfico aqui? Ele poderia ser isso aqui. Porque φ está φ a mi, φ está φ a mi. Poderia, tem o φ4, então poderia calcular esse gráfico aqui também. Mas esse gráfico aqui já vai ser a 2 loops. Porque se eu fizer aqui, esse aqui, não dá para fazer um loop escalar porque eu não tenho interação φ3, a não ser que tivesse quebra espontânea de simetria, mas o nosso lagrangiano não tem vértice φ3. Então basta calcular
esse gráfico aqui. Então, calculando esse gráficozinho, eu consigo ter o mesmo valor que esses três aqui no que diz respeito ao infinito. Certo? Só isso. Então, essa foi o primeiro resultado. Agora, o resultado mais contundente não é esse. O resultado mais contundente A gente precisa desenvolver a função de 4 pontos agora para poder relacionar. é isso aqui, exatamente. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Tudo bem, seminário de arte e biologia não, né? Não, isso É só assistir boa música. Você é musicista, você estuda violão, não é isso? Você é violão. Você é pianista, né? Conhece a Kátia Budimachiri? Ah, então eu vou te mandar os vídeos dela. Ah, aqui todo mundo conhece. Eu conheço, eu já vi. Todo mundo aqui já é fã da Kátia. Aliás, ela é linda. Ela é bonita, sensual e é a melhor pianista da atualidade dessa juventude que tem aí. Eu vou te mandar, cara, é excelente. Então vamos lá. Então, isso foi a primeira resultado, a primeira identidade de ordem. Quer dizer, na verdade, vamos dizer, essa identidade de ordem ela só foi importante porque se eu precisar calcular o contratermo, tem uma coisa interessante aí. Deixa eu voltar aqui, olha só. Se nós pegarmos a normalização vértice, ó, a gente acabou de mostrar que o Z3 é igual ao Zφ. Então isso aqui já me mostra uma coisa bastante relevante, que diz o seguinte: a constante de acoplamento de rede V, ela vai ser minha aqui, a epsilon sobre 2, e aí vai sobrar aqui, ó, somente o ZA. E essa identidade de ordem já me matou isso aqui, ó. Z3 é igual a Zφ. Então, aqui ficou a função, a constante de acoplamento renormalizada. Então, a gente está mostrando de novo um resultado que nós já tínhamos naquele D exteriorial, que é a renormalização da carga. Quer dizer, nesse caso, eu estou chamando a constante de acoplamento G, mas se isso aí for uma QED escalar 2, na verdade, o G é a carga elétrica, né? Então, na verdade, a renormalização da carga, ela nada mais é do que ligada à renormalização, que eu posso inverter essa relação, escrever o seguinte: a carga renormalizada, se a gente for falar da QED, mesmo colocar assim, carga renormalizada vai ser via menos epsilon sobre 2, ZA a meio e a carga terra. Então, a função de onda, a renormalização do campo do fóton, já executa a renormalização da carga. E aí, quando a gente for calcular a função beta é a derivada, né, em relação a μ da constante renormalizada. Então, quando a gente for calcular a função beta, a gente, na verdade, para calcular a função beta, em geral, o que a gente precisa para calcular a função beta? Eu preciso renormalizar o vértice. Mas aí vocês observam, para renormalizar o vértice, eu tenho que preciso renormalizar a constante de acoplamento. Para renormalizar a constante de acoplamento, eu preciso renormalizar o vértice e os campos que estão naquele acoplamento. Então, eu teria um processo muito mais... Eu teria que calcular a um múltiplo a renormalização do vértice, a renormalização do campo do fóton e a renormalização do campo escalar. Mas a identidade de ordem já me cancelou isso. Então, para eu calcular a função beta, que é a renormalização média, né, o quanto a constante renormalizada ela varia com a escala de massa, nós vamos trabalhar isso depois, né, porque a função, vamos trabalhar o cálculo das funções beta, mas aqui isso aqui já mostra que basta calcular esse gráfico. Então, eu teria que calcular esse gráfico, então, esse gráfico aqui, esse gráfico aqui, assim, esse aqui. Esses três gráficos aqui renormalizam o vértice. Aí tinha que renormalizar isso. E ainda também em calcular a renormalização por φ. Então eu teria que calcular esses 5 gráficos para calcular a renormalização da carga e tirar a função beta. A identidade de ordem simplificou tremendamente esse trabalho. Então, esquece isso e esquece isso. Fica só com isso. Você calcula um único gráfico e você já tem a função beta. Quer dizer, a função beta
está ligada à renormalização da constante de acoplamento, na verdade ela está medindo o quê? O que a gente chama de polarização no vácuo. É o gráfico de polarização no vácuo. Então eu só queria chamar a atenção porque o fato da gente, às vezes, do modelo mais complicado, não americano, a gente teria que calcular muitos gráficos e simplifica a vida com as identidades de ordem, sabendo exatamente quais gráficos eu tenho que calcular. Então isso é uma parte do trabalho. Outra parte do trabalho agora é começar a ver essa crucial relação. Eu tenho que mostrar que a renormalização que sai aqui é exatamente o quadrado da que sai, da simetria de Gauge me diz que isso aqui tem que ser assim, para ter simetria de Gauge isso tem que acontecer. É o que a gente tinha no Lagrangiano de partida clássico. Quando a gente quantiza, introduz as correções radiativas e aí, ó, essa constante pode escorregar de ser o quadrado dessa, aí destrói o processo de renormalização. Então a gente tem que ver agora que ele nos diz, uma próxima identidade de ordem, que a QED espinorial não tem, mas que a QED escalar tem, que aqui relaciona a função de 4 pontos com a função de 3 pontos. Porque no caso da QED espinorial, nós só temos um vértice, né? O único vértice que aparece é esse vértice aqui. Então a gente renormaliza, né? Só tem só tem um vértice a renormalizar e automaticamente renormalizando esse vértice, a gente usou as identidades de ordem, via também que a renormalização ficava ligada só à função de ômega, que a renormalização do vértice cancelava a renormalização do psi, exatamente como ali aparecia isso aqui, ZA igual a Z psi. Né? E aí ZA igual a Z psi cancelava esse vértice, cancelava isso e sobrava para renormalizar a carga só o ZA mesmo. Ficava exatamente igual a QED escalar. Mas agora, exatamente igual a QED escalar, tá certo? Mas aí na QED escalar, nós temos um vértice a mais que nós não temos aqui, que é o que pode trazer o problema. Então vamos usar a identidade de ordem, vou pegar a identidade de ordem que a gente tinha derivado, eu só vou reescrevê-la aqui na forma original, que era essa aqui, a gente tinha derivado da função de 4 pontos. Então nós tínhamos aqui, a função de 4 pontos da qual nós estamos falando é essa aqui, é o gama 4, com 2 fótons, portanto 2 minis e 2 φs. Então é essa função de Green aqui. Valor esperado no vácuo, vou colocar do AMI e estar. Então, essa função de Green aqui, nós estamos chamando desse gama 4 que eu vou escrever agora. Então ficou assim, a identidade de ordem é essa, DI, na coordenada x, vou colocar assim, gama 4 mini igual a epsilon sobre 2 g aí por delta x menos z delta a gente tira aqui, né? Delta 4 de x menos w e aí aqui fica a função de 3 pontos, gama 3 aqui é a função de 3 pontos. Aqui eu tenho um ANI e estar. Então essa identidade de ordem foi a identidade de ordem que nós derivamos, né? A partir da matriz das identidades de ordem e que relacionava, né, esse trivértice com o quadrivértice de Gauge. A gente está relacionando essas duas funções de Green aí. Claro, uma QED escalar, para calcular esse gráfico aqui, eu poderia, já teria de cara esse gráfico aqui, por exemplo, algo assim, deixa eu botar assim. Esse gráfico assim, eu tenho um quadrivértice aqui, poderia pegar outro gráfico assim, por exemplo. Poderia pegar esse assim, é só desenhar os gráficos, né? Poderia juntar esse aqui, com 2, poderia juntar esse aqui. Então aparecem vários gráficos, não é? Por isso que é bom a identidade de ordem, porque você, em vez de calcular tantos gráficos, calcular a função de 4 pontos, você de repente já pode ficar só na de 3 pontos. Então é só ver todos os gráficos, há um loop que eu posso desenhar com essa estrutura, e todos os gráficos há um loop que eu posso desenhar com essa estrutura, levando em conta esses vértices aqui. É assim que ele faz, né?
Bom, aqui vamos fazer, deixa eu marcar aqui. Essa função aqui, quer dizer, tem uma identidade de ordem com 1 e tudo ali. Vamos tirar a derivada ni dessa identidade de ordem. Essa aqui na verdade, eu estou dizendo, então, a mi de x, a ni de y, fiz nada de z e de nada. Né? Quando a gente derivou, ficou clara a dependência espaço-temporal de cada campo. Então, aqui que não é x, aqui depende de y, aqui de z e aqui de nada. Então, vamos pegar aqui a derivada em relação à coordenada, a derivada ni na coordenada y. Então, vamos saturar isso aqui. Então, aqui nós vamos produzir um dni. Estou derivando na coordenada y, a coordenada y não está aqui, então ela passa a derivada, passa por aqui. Então vem aqui um dni y do gama ni, gama 3 ni. Mas agora a gente tem a identidade de ordem anterior, né, que era aquela do dni, gama mi igual a delta, delta, gama 2. Então eu não vou nem escrever os deltas, porque os deltas não vão ser importantes para a normalização. Basicamente o que a gente está mostrando é o seguinte, que duas derivadas atuando no gama 4, elas vão me dar mi a epsilon sobre 2g. Aí tem essas funções delta, estou pegando só a estrutura, porque a estrutura é que vai ser importante para a renormalização, porque eu não renormalizo a função delta de Dirac, eu renormalizo o quê? As funções de Green e os parâmetros. Então tá, para mim vai ser importante manter o gama 4, o g, aí esse delta que eu posso saltar, que eu estou fazendo a coisa só esquematicamente. Agora, isso aqui, nós temos mostrado que a divergência da função de 3 pontos são funções delta de Dirac vezes a função de 2 pontos. Vai aparecer aqui mi elevado a epsilon sobre 2, é só consultar a identidade de ordem. Tem que ter um acoplamento também, né? Oi? Tem que lembrar do acoplamento também, né? Vou pegar isso, vou pegar aqui. Ela tem aqui essa identidade de ordem, gama 3, entendeu? Ela tem um mi elevado a epsilon sobre 2g. Isso aqui está vindo dessa identidade de ordem que relaciona com o gama 2. E aqui vai aparecer o gama 2, só do campo escalar. Então, na verdade, essa identidade de ordem, se derivando dessa forma, né? Estou só fazendo a operação é limpa, eu só estou fazendo esquematicamente aqui. Eu derivei em relação à coordenada y. Então, aqui não aparece a coordenada y, aqui aparece. Esse gama 3 que sobrou aqui é o gama 3 de y zw. Então, a derivada na coordenada y vai bater diretamente aqui. Mas isso aqui nada mais é do que a identidade, a segunda identidade de ordem da rede escalar. A primeira é do propagador do fóton. A segunda é o trivértice com o propagador do escalar, que é essa aqui. Dmi, gama mi, mi a epsilon sobre 2, g, que é as funções delta, delta de y menos z, delta de y menos w, gama 2. Então, as funções de Green que nos interessa, que é a constante de acoplamento, é que vai aparecer mi a epsilon g2. Então, aparece, na verdade, a estrutura vai ser essa, vou botar assim. Só estruturalmente falando, vai ser isso aqui, mi a epsilon g2, e aí aqui o gama 2. Então agora eu relaciono o gama 4 com o gama 2. Aí agora vai fazer aquele mesmo exercício. Aqui é o gama 4 renormalizado. Aí vamos lembrar, tem 4 campos, eu não vou fazer porque é imediato, né? Só não é longo nem nada. Tem 2 φ, 2 A's e 2 φ. Esse aqui é o nosso gama 4. Então eu vou ter que multiplicar pelo inverso do propagador para cada linha externa. Tem para essa linha externa do amputo, bota o propagador inverso. Essa linha externa do amputo, bota o propagador externo. Essa linha externa do amputo, bota o propagador externo. Essa linha externa do amputo, bota o propagador externo. Então, isso eu estou fazendo só para lembrar qual é a relação entre o gama 4 renormalizado, que é isso aqui, e o gama 4 beta. Então agora eu vou passar tudo aqui que está renormalizado para o cenário beta, usando os inversos dessa. Tudo que é renormalizado eu vou escrever em função do beta. Eu ganho aqui o meu gama 4. Né? A resposta que eu tenho também, os meus estudinhos aqui, deixa eu ver que era essa aqui. Vocês fazem imediatamente, mas é só para conferir, ficava assim no final do dia. O gama 4 renormalizado, implícito, né, que é o gama 4, mini, renormalizado, fica com ZA, ZFI, e aí o gama 4 renormalizado. Só para no fundo é só mexer com as funções de ordem. E aqui nós vamos ter só o propagador.
Então isso aqui é o inverso do propagador, então isso vai me dar um z'. Agora, o G2 você renormaliza dessa forma. O G2 renormalizado ele vai escrever em função do G' R ao quadrado. Então eu vou ter que inverter essa relação aqui. Então o que vai aparecer aqui agora vai ser o G' R ao quadrado. E aí de novo eu vou impor, vão aparecer produtos desses e's, e aí a gente põe o produtos desses e's aí, e a conclusão que a gente tira é essa aqui. É que o G é o K. Então, nessa relação aqui, colocando tudo como nós colocamos, escrevendo isso aqui em função do R, aí aqui ficou ao quadrado, ficou, então como eu coloquei, ficou μ elevado a x, um G2, e aqui sumiu isso aqui, aparecia o gama 2 normalizado, e aí o que a gente obtém aqui de novo, né, o Z2, acho que eu chamei aqui o Z2, é o Z2, eu chamei isso aqui na verdade, nas minhas notas eu chamei de outra coisa, mas na verdade eu estou dizendo o seguinte, o capa, o Z4, aqui eu tinha chamado de quê? De Z4, Z4. A gente mostra que o Z4 é igual ao Z'. Mostrar que o Z4 é igual ao Z' é mostrar que o G' R ao quadrado é μ G, e aqui G renormalizado ao quadrado. Então, quando eu escrever esse G renormalizado ao quadrado em função desse aqui, eu ganho que G' R ao quadrado e G' R ao quadrado. Então, usando aquelas relações lá, isso aqui implica imediatamente que o G' R ao quadrado é o G' R ao quadrado. Então, os dois vértices, então as identidades de ordem são cruciais para mostrar que o que aparece aqui, o Caio tinha chamado a atenção, o que aparece aqui, na verdade, é o G, quer dizer, enquanto eu estiver renormalizando, jogando os contratermos, eu não consultei ainda as identidades de ordem, isso aqui é uma outra constante de acoplamento. Aí, consultando essa identidade de ordem, usando essas definições, a gente chega a isso aqui. Então, o lagrangiano R, ele tem exatamente a mesma forma que o lagrangiano clássico. Mas, assim, claro, o lagrangiano R, ele incorpora os contratermos. Então, aqui estão os efeitos quânticos embutidos, né, nesses verbos. Então, eu estou mostrando que a teoria renormalizada é invariante. Então, a identidade de ordem é crucial para garantir, né, a persistência, a permanência da simetria de Gauge quando eu introduzo a renormalização de contratermos. Se isso for quebrado, eu posso ter anomalia, e aí se a simetria de Gauge é perdida, eu posso agora gerar massa por fora, uma massa nova por fora, e aí eu perco a renormalizabilidade, e eu não posso perder a unidade. Então, um processo importante, né, nas teorias de Gauge abelianas e não abelianas é mostrar que a renormalizabilidade é muito importante para garantir a unitariedade. Nós não mostramos aqui a unitariedade, tá? Nós estamos mostrando só a renormalizabilidade e a permanência da simetria de Gauge com a renormalizabilidade. No curso do segundo semestre, né, eu vou querer, Tião, me perdoe, mas eu vou querer trabalhar com anomalia. Aí, o Tião é contra a anomalia. Mas não, perdoa nada, eu já pedi 3 vezes para ele dar um curso, ele se recusa, não, fala mesmo. Porque ele não acredita na anomalia. Mas aí eu vou mostrar para vocês que quando tem anomalia, quer dizer, a anomalia ela está assinalando uma violação das identidades de ordem. Tem várias maneiras da gente ver a anomalia. O método de Fujikawa, tem o método da própria inserção das correntes, como a gente fez, lembra que a gente derivou as identidades de ordem com a inserção da corrente. Então, agora, o que gera anomalia? A questão é, a anomalia ela não é um problema do esquema de regularização. O esquema de regularização, ele aponta a anomalia, mas a anomalia é algo muito mais estrutural da própria teoria que a gente está analisando. Então, tem 2 fontes de anomalias para teorias de Gauge. Uma é a presença de férmions quirais. Então, a teoria que tem um desbalanceamento de direita e esquerda, ela pode ter anomalia. E a segunda é a presença de campos tensoriais autoduais. Quer dizer, em 4 dimensões, né, a gente